palhaço, palhaça, palhace, clown, branco, Augusto, Rochua, Tony, excêntrico, truão, grotesco, zânio, arlequim, pierrot, brincante, folgazão, paspalho, idiota, saltimbanco, cômico, comédia física, comédia visual, palhaçaria clássica, palhaçada, palha frita, palha cozida, palha italiana, palha de milho, palha... Viajei. Nossa, quantos nomes, né? Que agonia é essa que a gente tem de querer definir a coisa, de querer encaixar na gavetinha ou na caixinha que mais nos atende? Pra mim, quando a gente pensa sobre palhaçaria, a gente tem que desapegar de alguns rótulos. Por isso eu chamei uma pessoa que é atriz, palhaça, educadora, produtora. Com vocês, senhoras e senhores, Lili Castro. Seja bem-vinda, minha amiga. Querida, que bom te ver, quantos anos? Pois é, menino, né? Essa pandemia, cada mês que passa, parece que foram anos, né? Tem uma coisa no teu trabalho que eu acho incrível, que é um caminho da prática, né, da cena, e que tu lança um livro maravilhoso que pirou meu cabeção, assim, quando eu comecei a ler. Fala um pouco disso, como é que é essa trajetória, assim? Ah, querido, obrigada, assim, adoro falar disso, né? Porque realmente, assim, é uma pesquisa, né? O desejo de fazer essa pesquisa que depois se transformou num livro, que é esse aqui, né? Foi lançado em 2019, a primeira edição, né, ela esgotou rapidamente, já saiu a segunda, foi uma alegria muito grande. Hoje eu entendo, né, a arte do palhaço, a palhaçaria ou a palhaçada, né, as duas palavras podem ser usadas sem o menor problema, mas eu entendo a nossa arte como uma arte autônoma, né? Palhaços podem estar no circo, mas também podem estar no teatro, podem estar na rua, na praça, na escola, no hospital, podem estar trabalhando com contextos ligados a culturas tradicionais, culturas populares, podem estar em aldeias de comunidades indígenas e muitos outros lugares, no cinema, na televisão, enfim. Que história é essa do arquétipo do palhaço? Olha, essa é muito interessante, porque é paradoxal, assim, né? Arquétipo é um modelo, né? Um tipo arcaico. É um conceito muito forte na psicologia junguiana, né? E a maioria dos autores que estuda, que observa o palhaço, né, trata o palhaço como um personagem de caráter arquetípico, ou seja, um personagem recorrente que se repete em diferentes épocas, em diferentes situações. Só que no palhaço especificamente, essa relação é paradoxal, porque a cada vez que o arquétipo é reapropriado, ou seja, cada ator que vai recriar ou vai trabalhar no arquétipo do palhaço, vai transformar esse arquétipo de uma forma única, individual, né? O palhaço que o Gadelha faz, né? O protocolo é único, não existe nenhum outro palhaço igual ao protocolo, assim como não existe nenhuma outra palhaça igual a Dona Marilene. Não, meu filho, é meu, Então, cada reapropriação do arquétipo, ela é única, individual, né? E irrepetível. Afinal de contas, é uma figura tão anárquica, e para que a gente vai tentar fechar ele numa caixinha do é isso ou é aquilo, né? Então, para mim, ele é isso e aquilo outro também, e ainda algo mais. É possível a gente responder, assim, da onde vem a palhaçaria e tem esse lugar, localizar um lugar? Na minha opinião, são vários lugares, múltiplos, né? Por isso que eu gosto muito, trabalho o tempo inteiro aqui com a ideia da multiplicidade, um conceito de multiplicidade, né? Eu não considero que tem um palhaço original de onde todos os palhaços vieram, né? Eu acho impossível traçar uma genealogia, né? Não há como a gente definir, delimitar no tempo, no espaço, quando isso começou. E o palhaço, ele não se enquadra dentro dessa relação causal, né? Então, eu gostei muito de trabalhar com o modelo rizomático, né? O rizoma, ele é uma abordagem epistemológica que foi proposta pelo Deleuze e Guattari na década de 80, e que ela é maravilhosa, ela é revolucionária. Assim. Eu sou muito fã desse tipo de abordagem, porque
ela não é binária, ela não é causal, ela não é genealógica. Será que Dona Marilene concordaria com essa explicação? Rizoma não é isso, não. Rizoma é igual batatinha. Você já plantou batatinha? Sabe por que fala que batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão? É que a batatinha, ela não faz assim, ó. Ela vai assim, ó, para tudo quanto é lado, horizontal, né? Ele é horizontal, ele é plano. E as coisas vão acontecendo em diversos locais ao mesmo tempo. Aí você imagina o mapa do mundo, como se você olhasse para a realidade como um mapa. Dá para falar que o palhaço tem um pai de todos? Tipo, um palhaço que aí todo mundo veio e se originou lá daquele? Não dá. São múltiplos simultâneos. Apareceu um aqui, aí apareceu outro lá. Tem uma coisa acontecendo no Brasil, tem uma coisa acontecendo na Europa. Aí esse aqui mudou para cá, aí esse veio para cá, aí esse viu aqui, copiou ali, não sei o quê. Mas toda a civilização que a gente for estudar tem aquelas figuras destinadas a gerar o risco. E aquele trem vai ter bololô, entendeu? Essas manifestações, elas vão de forma simultânea, múltipla, singular, né? Acontecendo. É um trem pra você entender pelo meio mesmo. Rizoma é meio suruba, sabe? Olha! Fala um pouco pra gente, por que esse conceito do hibridismo te contemplou tanto? E quando a gente começa a estudar palhaço, seja de forma teórica, seja na prática, né? Nós vamos nos deparando com alguns tipos que foram se delimitando ao longo da história, né? Então, por exemplo, os mais falados, né? O Branco e o Augusto, que formam uma dupla hierárquica, né? Um manda, o outro obedece, um é mais bobo, o outro se acha mais inteligente. Ah, aí tem o Tony, tem o excêntrico musical. E vários outros tipos de palhaços, mas se você começar a olhar de perto, né, não existem tipos puros, né? Porque o Augusto, você vai achar um Augusto, mas que ele também tem um pouquinho de musical, mas quando ele fica bravo, ele vira branco, mas talvez ele traga algumas características do bufão, e na indumentária dele tem elementos do vagabundo. Então, assim, os tipos vão se misturando, né? Há uma hibridação mesmo, porque cada artista tem uma trajetória que é única, cada artista, né, vai receber influências diversas, né? E vai continuar recebendo influências e se transformando ali ao longo da sua carreira, né? Então, eu gosto muito dessa ideia do híbrido, né? Que o híbrido é, na verdade, como cada palhaço vai se constituindo a partir das suas diferentes encontros, das diferentes referências. Cada palhaço é único. Ao longo da história, assim, que ambientes a gente poderia listar, a gente poderia citar onde a gente identifica artistas atuando nesse canal de comunicação da comicidade? Ai, são tantos e tantos, né? Eu acho que a rua, né? As praças e as ruas desde sempre, né? Se você olhar na antiguidade, tem artistas em ruas, em espaços públicos, na Idade Média tem artistas no espaço público, na contemporaneidade tem artistas em espaços públicos, né? Mas além desse espaço maravilhoso, né, encantador, para mim, o meu preferido, que é a rua, a gente, em cada época, tem um ou outro espaço que se sobressaiu mais, né? Por exemplo, na Idade Média foi muito forte a questão dos bobos nas cortes, né? Então, nas cortes, nos palácios, nas casas dos nobres, se transformaram em locais de atuação, em locais de trabalho para os bufões, para os palhaços, né? Os bobos da corte. Do final do século XIX e durante a maior parte do século XX, o principal local de trabalho dos palhaços foi o picadeiro, a pista dos circos, né? Já no finalzinho do século XX, a gente começa a se fazer muito presente nos teatros. Tivemos também no final do século XX palhaços que se celebrizaram na TV, agora a gente já começa a ver muitos no cinema. Então, acho que cada época vai destacando mais ou menos um determinado espaço. Uma coisa super contemporânea, que é bastante nova e que está crescendo demais, é a atuação em hospitais. A gente vê hoje quantos grupos especializados nisso já existem, né? Grupos profissionais, com treinamento, com estudos, com pesquisa, com qualificação, grupos amadores, né? Agora, as próprias universidades de medicina estão acolhendo o estudo da palhaçaria dentro da sua grade curricular. Para a formação dos médicos. Para a formação dos médicos. No teu livro você fala muito também da performance, né? Da ideia de performance, assim. Como esse conceito te ajuda ou nos ajuda
a entender a figura do palhaço? Com o conceito da performance, mais especificamente com os estudos da performance do Richard Sheckley. Performance é tudo que alguém faz, exibe para um outro observar, né? Então, por exemplo, agora a gente está aqui no Zoom, eu estou aqui falando para você, a gente está fazendo uma performance, eu estou performando, você também. Mas a gente não está fazendo exatamente teatro, nem circo, né? Então, o Schechner, quando ele começa a usar o conceito de performance, ele quer justamente expandir os estudos do espetáculo, os estudos das artes cênicas, para além desse mundo do espetáculo em si, e poder olhar, por exemplo, para rituais de comunidades como encenações, né? Um ritual, ele é uma performance. Né? Se você vai assistir um ritual de candomblé, ele é uma performance, ele tem uma dança, ele tem uma indumentária, né? Tem pessoas que estão assistindo, pessoas que estão performando, mas ele não é teatro, ele também não é circo, né? Ele também não é exatamente até tem dança, mas não é um espetáculo de dança, né? É uma performance. E aí eu acho isso maravilhoso para poder estudar os palhaços também, porque, por exemplo, o palhaço quando ele está no hospital, eu não sei se eu posso dizer que ele está fazendo circo ou teatro, mas com certeza ele está performando, né? Se a gente for para os Rotichuás, né? Os Rotichuás hoje estão numa aldeia que chama Manuel Alves, no Tocantins, né? E todo ano eles fazem uma festa, que é a festa específica dos Rotichuás, que se chama Festa da Batata. E o tipi, né? Há um círculo, né? Forma um círculo onde todos os integrantes da aldeia estão em volta e os Rotichuás se apresentam lá no meio. Né? Mas eles estão fazendo performance, né? A performance ela vai para além, né? Ela é um alargamento do campo que nos permite estudar coisas que estão para além dos muros do teatro ou da lona do circo. Por exemplo, os palhaços da Folia de Reis, né? A Folia de Reis é um cortejo que sai pelas ruas, um cortejo tradicional que tem um misto de religioso e profano, né? Isso cabe dentro do conceito de performance. A palhaçaria brasileira, de que maneira você faria assim, uma leitura? O Brasil é enorme, né? É um país continental. Então, a gente vai, por exemplo, para Pernambuco. Só em Pernambuco a gente tem cavalo marinho, maracatu rural, tem boi, tem Mamulengo. Mateus, Catirina, Mamulengo, né? Assim, uma riqueza infinita, né? Em Minas Gerais, o Sudeste, não só em Minas, mas Minas, principalmente Minas, São Paulo, Espírito Santo, tem muita Folia de Reis, aí tem os palhaços da Folia de Reis que são outra coisa, né? Com aquelas máscaras assustadoras, né? Temos os nossos palhaços de circo, que já vem de uma referência mais europeia, essa coisa do nariz vermelho, do sapatão, da roupa, mas que aqui foram adaptados e transformados de uma forma absolutamente brasileira, né? Vai adquirindo cores locais. E temos nossos palhaços, né, das populações indígenas. É uma multiplicidade mesmo. Existem situações em comunidades indígenas, por exemplo, os índios norte-americanos têm uma figura que é uma espécie de xamã da tribo, mas que a atuação dele é através do riso, né? Através da chacota, ou enfim, da sátira. Esse que você está falando especificamente são entre os índios Lakota, né, nos Sioux, nos Estados Unidos, que são os Heyoka. Heyoka, o nome já é ao contrário, né? Que o grito de guerra desses grupos é Roca-Rei, e aí o palhaço inverte o nome Heyoka. Né? E são palhaços que fazem tudo ao contrário. A função deles é questionar a ordem natural das coisas, gerar o riso. Nós temos, assim, se você pegar a América do Sul, tem inúmeros, a gente chama de palhaços sagrados, né? Palhaços dessas sociedades, e a gente fala sagrados porque geralmente eles têm funções muito importantes nessas comunidades, funções ligadas à cura, funções ligadas à espiritualidade, né? São geralmente figuras de saber, né? Por exemplo, uns que estão ligados à cura, que são curandeiros, na África, em Mali, tem os Coredugal. Os Coredugal é uma sociedade secreta de bufões, né? E toda a atuação deles é muito divertida. Ela está ligada à sexualidade, à gula, mas também à cura. Olha que interessante, eles fazem as pessoas rir e eles são curandeiros. Então, se a gente for buscar pelas raízes aí, a gente vai descobrir
que essa relação do riso com a cura, ela é muito antiga. Várias civilizações, várias sociedades humanas foram descobrindo que o ser humano feliz, que o ser humano que ri, tem mais potencial de se curar do que um ser humano triste, do que um ser humano desesperançado. O próprio Rothschild, né, a figura do sacerdote do riso, né, da etnia Karaô aqui no Brasil. Sim, né? Eles são figuras responsáveis por manter o equilíbrio social da tribo. E aí, olha que interessante, o equilíbrio social da comunidade, né, ele está ligado a rir, né, ou como que a alegria ela é importante para uma sociedade saudável, né? A gente fazendo uma ponte com o que estamos vivendo hoje, né? A gente vê como, por exemplo, como que esses poderes, né, esses poderes cruéis que estão aí, econômicos, capitalistas, tentam entristecer as pessoas, né? As pessoas, o ser humano triste, ele é mais facilmente dominado, né? Possibilitar a alegria, a felicidade, a plenitude é uma atitude também política, é uma atitude de equilíbrio social. Lili, muito agradecido de todo o coração, viu? Até a próxima. Saudade. Quanto mais eu falo sobre palhaçaria, mais assunto pinta na minha cabeça. Ainda bem que a gente está só no começo dessa série. Então você faz um favor para mim. Você faz assim com a mão e agora assim com o seu dedo, isso. Aí clica no próximo episódio. Sim, porque o assunto está só começando, você não tem tempo a perder. Vai, clica. Já tá aí, tá tudo disponível. Pode ficar tranquilo, vai valer a pena, com certeza. Eu preciso fazer aqui meu lanche, tá? E você vai marcando. Vai ser incrível, você vai entender, você vê. O assunto do próximo episódio é um assunto